Parare via Domini. Pelo Senhor da Santa Cruz, para Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grandíssimo Pai de meio, caríssimos irmãos, preparai os caminhos do Senhor. Hoje celebramos já o terceiro domingo do Santo Tempo do Advento. O Advento tem em comum com a Quaresma o espírito de penitência que é demonstrado pela cor roxa, pela falta do Aleluia durante a semana, pela omissão do Glória em todas as missas do templo, pela Igreja Nossa, pela ausência das flores, e assim vários sinais externos vão identificando o tempo do Advento, deixando bem claro que ele é muito semelhante à Quaresma, mas possui também suas diferenças. O tempo da Quaresma, o roxo revela a penitência daquele que se tornou um pecador, daquele que ofendeu a Deus, daquele que está longe de Deus, daquele que quer expiar os próprios pecados. Portanto, o roxo da Quaresma é um roxo de penitência por causa da dor do pecado cometido. O Advento, o roxo do Advento, embora seja a mesma cor, o mesmo uso, o sentido é diferente. Durante o tempo do Advento, a Igreja não suplica simplesmente o perdão dos pecados, porque ainda não existe, liturgicamente falando, o Salvador. Mas o tempo está exatamente nos preparando para a vinda do Salvador. Por isso, o roxo do Advento é essa ansiedade da alma em ver, em contemplar o quanto antes, com seus próprios olhos, o Salvador em nosso meio. É como uma mãe que tem um filho distante, em terras estrangeiras, e que recebe uma carta dizendo que ele vai voltar. Mas enquanto ele não chega, enquanto ela não contempla ele com seus próprios olhos, enquanto não o abraça, essa mãe se penitencia pela ansiedade. Esse tempo de espera causa nela uma dor. Esse é o sentimento da Igreja nesse santo tempo do Advento. E esses devem ser os nossos sentimentos também nesse tempo sagrado. Assim como na Quaresma, no quarto domingo da Quaresma, no Advento, hoje, terceiro domingo da Quaresma, a Igreja também se cobre da cor rosa. O rosa é um roxo diminuído, é um roxo diluído, abrandado. Com isso, a Igreja quer dizer, no dia de hoje, como diz São Paulo, que nós devemos já nos alegrar antecipadamente, porque estamos próximos da festa para a qual nos preparamos, o nascimento de Nosso Senhor. Por isso, hoje, a cor roxa lembra essa parvidade da penitência, lembra uma diminuição dessa ansiedade, uma expectativa do que vai acontecer em breve. Já passamos da metade desse tempo sagrado em espera do Senhor. O Advento não é só uma comemoração do passado. O Advento não é só uma preparação para comemorar o nascimento de Jesus que já aconteceu na história. É também para isso, mas não só. O tempo do Advento quer nos preparar para um outro Advento, uma outra vinda de Jesus, a vinda definitiva, a sua parousia. Ao comemorar todos os anos o nascimento de Nosso Senhor, a Igreja quer fazer crescer em nosso coração o desejo de ver, como a Igreja viu um dia, o seu Salvador com os próprios olhos e poder abraçá-lo. Isso acontecerá no fim, na parousia. Mas também o Advento não se resume a isso, a comemorar o passado, o nascimento histórico de Jesus, a preparar o futuro, a parousia de Nosso Senhor. O Advento também nos prepara para os pequenos adventos que acontecem nesse meio termo. As pequenas vindas, as pequenas visitas
de nosso Senhor à nossa alma, como por exemplo na confissão, na comunhão, nas festas que nós celebramos neste tempo sagrado, mesmo em tempo de penitência. De vez em quando a igreja troca a sua cor para o branco ou para o vermelho. Tudo isso são pequenas visitas de Jesus às nossas almas para nos alentar entre a primeira vinda e a sua vinda definitiva. Bom, hoje é o chamado Domingo Gaudete, por causa da primeira palavra do introito dessa missa. É também conhecido como Domingo da Alegria, porque a cor rosa lembra essa parvidade, essa diminuição no espírito de penitência. Também é o domingo, não só da cor rosa, mas da rosa. Historicamente, o Santo Padre o Papa, no dia de hoje, ia de sua casa ao local em que ele celebraria a missa, ia a cavalo e sempre escolhia uma pessoa importante para lhe ajudar a descer do cavalo. Começou ali um costume, então, dele oferecer a essa pessoa, depois da missa, ofereceu um presente, que era uma rosa de ouro. Assim entrou para a história da igreja esse costume do Papa presentear com a rosa de ouro pessoas, igrejas, lugares importantes, em reconhecimento por seu trabalho, por virtudes ou por obras. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, já ganhou 3 rosas de ouro. Papa Paulo VI, Bento XVI e Papa Francisco. São reconhecimentos da importância do santuário aqui em nosso querido Brasil. Mas, mais do que presentear pessoas assim, esse conjunto de elementos, a cor, o costume da rosa, o convite de São Paulo, tudo só quer nos conduzir, só quer nos incutir uma única ideia: o Senhor está próximo. Por isso devemos preparar os seus caminhos. E na liturgia de hoje nós recebemos uma das lições mais bonitas do grande pregador de Nosso Senhor, que é São João Batista. São João Batista era um homem severo, um homem rígido, um homem mortificado, a começar pelo seu vestuário, vestia-se de pele de camelos e animais, tomava mel silvestre, comia gafanhotos, alimentava-se precariamente. De tal modo que quando ele começou a pregar, uma multidão se reuniu em torno de si e chegaram mesmo a pensar que ele fosse o Messias, por causa da sua vida extraordinária. Não é qualquer pessoa que segue esse tipo de vida. Hoje, uma comitiva é enviada até ele, de sacerdotes, levitas, portanto, uma comitiva vinda do templo de Jerusalém, para questioná-lo, para interrogá-lo: você é ou não é o Messias? O Evangelho diz bem claro, ele confessou e não negou, dizendo: eu não sou. Só Jesus vai poder dizer com todas as letras: ego sum, eu sou. São João, ao definir-se, define-se do modo mais humilde: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. A função da voz é essa que os senhores estão vendo agora. Eu falo, a mensagem é transmitida e a voz se desfaz, desaparece. É a perfeita imagem da vida de São João. Veio, pregou, preparou os caminhos do Senhor, depois desapareceu. E ele resume ainda a sua vida em outro lugar. Sua vida, aliás, é resumida em outro lugar, quando ele diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu, João, diminua. E diminuiu tanto que desapareceu. Portanto, caríssimos irmãos, no dia de hoje, aprendamos de São João a grande lição da humildade. Quem serve a Nosso Senhor só pode servi-lo
com esse espírito de humildade. Nós não somos nada. Por nós mesmos, em nós mesmos, somos apenas carne, inclinada ao mal, ao pecado. Só Jesus e só com Jesus podemos ser alguma coisa. Todo e qualquer bem que fazemos, só podemos fazê-lo por nosso Senhor. Qualquer coisa boa que fazemos longe de Jesus pode ser uma boa filantropia, mas nada meritório para o céu. Só com Jesus nós temos méritos para o paraíso. Hoje também comemoro o meu aniversário sacerdotal. A função do padre, os senhores já conhecem muito bem. É de colocar-se entre o povo e Deus, de ser a ponte entre a nave da igreja e o altar, a ligação entre o céu e a terra. Todas as grandes graças que os senhores recebem de Deus passam pelas mãos dos sacerdotes. A absolvição dos pecados, receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a própria graça de se tornarem filhos de Deus, passa pelas mãos do sacerdote. E assim, todos nós devemos rezar pelos padres, porque a nossa salvação está posta na mão desses homens, iguais aos senhores, do mesmo barro, inclinados às mesmas coisas, tentados pelas mesmas tentações, levados pelas mesmas provações. Um padre não cai do céu, não tem uma plantação de padre, onde você cultiva as melhores sementes e nasce só padres santos. O nosso clero é reflexo das nossas famílias. O nosso clero é reflexo da nossa igreja. Se o clero vai bem, é um bom sinal de que as nossas famílias, de modo geral, vão bem. Se o clero vai mal, se o clero é escandaloso, se o clero é preguiçoso, se o clero deixa a desejar, é um reflexo das famílias católicas, já que os padres saem das famílias. Portanto, é necessário, caríssimos irmãos, rezar pelos nossos padres, primeiro para que tenhamos sempre muitos padres, para que os padres sejam zelosos, santos, procurem imitar a nosso Senhor em sua vida. Mas também saber relevar as próprias imperfeições, não se iludir, pensando que o padre é um anjo. Agora mesmo ali eu fui tomar água, uma criança se virou que o padre foi tomar água. Claro, não é assim. É gente igual aos senhores. Como de São Paulo, tomado do meio do povo, formado, agora devolvido, mas é um dos senhores. Com uma função diferente, mais excelente, mais excelsa, com um ministério configurado Nosso Senhor de modo muito particular, que o simples sacerdócio comum dos fiéis não está ao alcance. Por isso mesmo devemos rezar pelos padres, por causa das suas graves funções. Já se dizia no passado: deixai uma paróquia, uma igreja sem padre durante 20 anos e ali adorarão os animais. É incrível como as pessoas ainda têm fé nos padres, e isso é bom. Mas também é incrível como muitas pessoas usam vários palanques, por exemplo, a internet, grupinhos privados, patotinhos, mesmo dentro da igreja, contra os padres. Aqui eu não sei, não percebo muito esse espírito, mas não duvido também não. Não põe minha mão no fogo por ninguém. Os senhores não devem também colocar a mão no fogo pelo padre. Vamos rezar mutuamente um pelo outro, para procurarmos caminhar juntos para o céu. Em relação ao nosso, particularmente agora, aos nossos padres aqui, rezar para que nós possamos nos santificar no cumprimento do nosso ministério, buscando com cada um dos senhores, nessa expectativa da vida do Senhor, nos prepararmos da melhor maneira possível e, sobretudo, praticar a santa religião em união com nosso Senhor, com Nossa Senhora, com nossos santos padroeiros,
buscando nesse mundo imitar a Jesus, viver como Ele viveu, viver como Ele mandou, como Ele praticou, como Ele mandou no seu Santo Evangelho, para que a nossa vida seja um dia coroada com a graça de irmos encontrá-lo definitivamente no paraíso. Fique para cada um de nós o exemplo que nós ouvimos hoje no Evangelho, da grande humildade de São João. Nós não somos mais do que uma voz que clama, que fala, que depois de cumprida a sua função, desaparece, e deve desaparecer. Ninguém deve terminar a pregação, a sua vida, uma boa obra, conduzindo o mérito para si, mas para nosso Senhor. Só em nosso Senhor podemos fazer algo de bom. Portanto, que Deus nos ajude e Nossa Senhora nos assista com a sua divina graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.